Pronto. Qualquer coisa vocês podem me interromper. Fiquem à vontade. Na realidade, é importante que vocês interajam. Se tiverem alguma dúvida, podem falar, certo? Então, opa, tem um barulhinho de WhatsApp. Deixa eu só... Então, bom dia, pessoal. Eu espero que vocês, quem vocês gostam, esteja bem. A gente vai começar agora com um pouco de teoria dos conjuntos. Introdução à teoria dos conjuntos. É a gente não vai se aprofundar tanto por conta do tempo, porque esse conteúdo aqui daria uma disciplina inteira, né? A gente só vai falar o suficiente necessário para dar continuidade ao curso, certo? Então, para começar, uma pergunta importante seria o que é um conjunto? O que é um conjunto? De uma perspectiva de matemática, né? O conjunto é o que a gente chama de conceito primitivo. Conceito primitivo é um conceito que você ah, não tem uma definição formal e tal. Então, você se apropria das definições intuitivas, tá certo? Então, não existe essa definição formalizada, né, mas a gente tem uma ideia do que seria um conjunto. Porque a gente sabe no cotidiano que é um conjunto, né? A gente imagina, assim, algumas situações, né? De maneira geral, temos que o conjunto é tudo aquilo que nos dá uma ideia de coleção ou agrupamento, que é uma noção intuitiva, não é formal e tal. Aí aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, se você tem um um sistema planetário, né? Você aí tem um conjunto, mas é um conjunto de planetas, né? Ou se você tem um time de futebol, você tem um conjunto também, mas é um conjunto de jogadores, né? Ou se você tiver um conjunto de cordas, né? De um grupo de músicos, né? Você pode ter uma camarata de cordas, você pode ter uma orquestra, dependendo da quantidade de músicos. Então, logicamente que a gente não vai ficar calculando músicos ou calculando jogadores de futebol ou calculando planetas, porque assim, dentro de cada um desses conjuntos existe uma coisa chamada elemento. Elemento é aquele objeto que pertence ao conjunto, né? Então, os elementos eles podem ser praticamente qualquer coisa dependendo da natureza do conjunto, certo? Um músico, inclusive, pode ser um elemento entendido do conjunto. Aí, como eu estava dizendo, logicamente, a gente não vai estar trabalhando, não vai estar calculando músicos em orquestras, né? Mas o que, que a gente pode fazer? A gente pode procurar conjuntos que têm natureza numérica e trazer para a nossa realidade e manipular seus elementos que automaticamente vão ser números, né? Bem, então, todo conjunto ele vai ser obrigatoriamente formado por um ou vários ou nenhum objeto, né, que são denominados elementos, como eu estava dizendo. No caso do o sistema solar, você tinha o quê? Você tinha os elementos eram os planetas. No caso do time de futebol, os elementos eram jogadores ou jogadoras. No caso de uma orquestra, um grupo musical, os elementos eram os músicos, né? Então, todo o conjunto é formado por um ou vários objetos. Na realidade, eu adiciono aí
qualquer conjunto é formado por nenhum ou um ou vários elementos, né? Você pode ter conjuntos que não tem nada. E, de maneira geral, é uma convenção que a gente faz, é que esses conjuntos, eles, quando a gente vai indicar um conjunto, a gente utiliza letras maiúsculas. Por exemplo, se eu faço um exercício, eu coloco assim, seja A um conjunto não sei o quê, ou seja B um conjunto tal, né? Seja R o conjunto dos números reais. Vocês estão vendo se a gente geralmente utiliza letras maiúsculas para representar conjuntos, né? Seja, por exemplo, o... Né? Então, é uma convenção que a gente faz para você olhar o objeto e já saber mais ou menos a natureza dele, tá bom? Alguma dúvida? Tudo ok, viu? Ok, muito obrigado. Então, dando continuidade, a gente tem alguns conceitos importantes na relação entre conjuntos. E talvez não, o mais importante deles é a relação de pertinência entre elementos e conjunto. Né? Eu não comentei, mas assim, se a gente usa a letra maiúscula para indicar conjunto, para indicar elemento a gente usa geralmente letras minúsculas. Então, um elemento, ele ou pertence ou não pertence a um conjunto. Só vai existir essas duas possibilidades. Não existe uma terceira, né? Ou ele pertence ou ele não pertence. Isso lembra um pouquinho, lá em lógica, né? Verdadeiro ou falso, pertence ou não pertence. Na realidade, vocês vão ver que em alguns momentos, em muitos momentos, vão ter coisas cruzadas aí. Ok. Então, um elemento pertence ou não pertence a esse conjunto. Então, para representar aqui, um dado elemento pertence a um conjunto, a gente usa alguns símbolos, né? Para não ficar escrevendo o nome inteiro. Os símbolos que a gente usa vai ser esse aqui para indicar que pertence e esse outro para indicar que não pertence. Porque, por exemplo, eu tenho um elemento A que pertence ao conjunto, né? A um conjunto azão. Mas deixa eu dizer usar uma ilustração. Imagine que eu estou trabalhando aqui com o conjunto dos alunos dessa turma de matemática discreta. Suponha que o conjunto que eu estou usando é turma de matemática discreta desse semestre. Ok. Quem vão ser os elementos? Vão ser as pessoas. Aí vamos imaginar que exista na turma, por exemplo, algum Lucas aí. Então, se essa turma, o conjunto turma, for igual vou chamar de T, né, para ficar parecido. O conjunto T for a turma, né, e Lucas é um aluno. Então, existem duas possibilidades. L minúsculo, porque a gente está falando de elemento. Que é o nome de Lucas. Né? Então, olha, ou Lucas pertence à turma, ou Lucas não pertence à turma. Só vai existir essas duas possibilidades. Aí, logicamente, melhor usar essa notação, porque a gente não perde tanto tempo. Imagina aí, se eu fizesse L pertence à turma, né? Daria um pouquinho de trabalho, ou demoraria muito. Então, esses símbolos matemáticos, eles vão servir para condensar o nosso tempo. Então, a gente tem aqui uma representação através de diagrama de um conjunto, né? Uma representação
pictográfica sobre o que a gente está falando, né? A gente tem aqui um conjunto A, e aqui a gente tem alguns elementos, né? Azinho, Bzinho, Czinho, D, E, F, G, H e J, pronto. Perfeito. Então, quando esses elementos eles estão dentro dessa película, dessa membrana, vou chamar assim, a gente diz que esses elementos pertencem ao conjunto A. Então, dessa maneira, eu posso dizer assim, olha, o Azinho, ele pertence ao meu conjunto A. Aí perceba a diferença. Esse Azinho aqui, ele está sendo o elemento. Esse Azão aqui, ele está sendo o quê? Ele está sendo o conjunto, né? Ok. Ou, se eu tiver o B, né? O Bzinho, ele pertence ao conjunto A também. Agora, o D. O D pertence ao conjunto A? Não, né? O B não pertence ao conjunto A porque ele é representado fora dessa, vou chamar de membrana, né? Assim como o H, né? O H não pertence a esse conjunto A. Perfeito. Então, feito isso, a gente tem uma outra representação, que é assim, olha, eu tenho, seja o conjunto M, representado dessa maneira, por 2, 4, 6, 8 e 10. Eu quero que complete com pertence ou não pertence as seguintes lacunas, né? Eu vou deixar aqui para 3. Deixa eu só ver aqui meu gato que está reclamando bem muito, eu achei que está pedindo comida. Queria que vocês respondessem isso daqui, indicando se pertencem ou não pertencem, tá certo? 4 itens e a gente já continua. É isso. Bicho escandaloso. Gato escandaloso. Gente, o que é que esse underline significa aí? Significa alguma coisa? Não, Aline, é só para você, é como se fosse o espaço para você colocar o pertence ou não pertence. Sim, sim, sim. Ah, entendi, Um entendi. espacinho, certo? Tá certo, valeu, obrigado. É até escandaloso demais. Parece que ele está morrendo, assim. Ele fica miando loucamente. E aí, conseguiram? Ronildo, eu acho que a A, B e a C pertencem ao conjunto. Eu não digitei porque, como eu estou pelo celular, fica muito ruim. Pronto, E a ok. D não, não No caso, pertence. A, pronto, Isso. A, Ah, 5 não tem, verdade. A B não tem. Só é pronto, 2, 4, 6, 8 e 10. perfeito, Almir, muito bem, Aline, é isso mesmo. O 2 ele pertence, né, porque é um dos elementos descritos,
O 5, ele não pertence, né? O 10, ele pertence, que a gente, se você percebe, são números pares, né? Entre 2 e... incluindo 2 e 10, né? 2, 4, 6, 8 e 10. O 10 pertence... Aí, olha, o Brasil. O Brasil pertence... O Brasil é uma outra natureza de conjunto, né? Então, não faz sentido. Não pertence. Então, parabéns aí pela participação, e é isso mesmo. Então, aqui dá deixa para conversar sobre uma coisinha importante. Como é que eu descrevo meus conjuntos? Para descrever meus conjuntos, uma das possibilidades é discriminando todos os elementos, né? Então, por exemplo, eu quero logicamente eu vou trabalhar com números, né? Aqui como a gente está numa disciplina de matemática, não faz muito sentido trabalhar outros elementos que não tenham natureza, pelo menos numérica. Mas olhem, uma das maneiras de descrever um conjunto é através da descrição deles. Por exemplo, um conjunto chamado A, né? Ele pode ser representado como 1, 2, 3, 4. Aí, imagina aí, o conjunto é de 1 até 1000, né? Como é que eu posso fazer? Eu descrevo uma sequência que surja, vamos dizer assim, um padrão, mais ou menos, e ponho os 3 pontinhos e indico o último número, tá certo? Essa é uma das maneiras de escrever um conjunto, né? Que eu estou descrevendo os números. Uma maneira de dizer que é o conjunto A. Conjunto A é o conjunto dos números naturais ou inteiros de 1 a 1000. Inclusivo, né? Porque ele está incluindo 1 ao 1000. Uma outra maneira de dizer isso é dizer através de propriedade, né? Você pode descrever o conjunto de maneira discreta, ou seja, dando os elementos, dando elemento a elemento. Uma outra propriedade é dando uma outra maneira, dando uma propriedade específica desse conjunto. No caso de um conjunto A, ele pode ser representado assim, olha, através de propriedade, né? O conjunto A é o conjunto dos elementos que pertencem aos números naturais, tal que esses elementos, eles estão entre 1000 e estão entre 1. Então, é uma segunda maneira de descrever, tá certo? Então, dependendo da natureza do conjunto, uma maneira ou outra pode ser mais simples. Subconjuntos. Agora que a gente sabe mais ou menos o que é um conjunto, tem uma noção intuitiva do que seria um conjunto, o que seria subconjuntos? O objetivo disso é a gente conseguir encontrar uma relação entre dois conjuntos, porque assim, a gente já tem uma relação entre conjunto e elemento, que é uma relação de pertinência, né? Um elemento ou está ou pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Já relações entre subconjunto é uma relação de estar contido ou não, né? Então, elementos pertencem ou não, e conjuntos estão contidos ou não em outros conjuntos. Então, cuidado com isso, porque, por exemplo,
se eu tiver um conjunto aqui, né, um conjunto A, aí eu digo aqui que 1, né? Então, 1 pertence a A, porque 1 é um elemento que está em A, né? Mas se eu quero analisar um conjunto, por exemplo, 1, 2, 3, 4, pronto, peguei aqui. Então, vou pegar só esses dois números, né? Então, o subconjunto, olha, eu vou descrever, 2 e 4. Ele está contido, esse subconjunto está contido no conjunto maior chamado A, né? Então, existe a relação de pertinência que relaciona elemento e conjunto, e a relação de estar contido ou não, que é uma relação entre dois conjuntos. A gente tem assim, olha, quando um conjunto está contido em outro, ou um conjunto é subconjunto de outro, a gente lê A está contido em B. Uma outra maneira de dizer é que B contém A. É uma outra notação também possível. E que é uma representação pictográfica disso, né? Quando a gente indica que o conjunto A está contido em B, implica dizer assim, olha, A está contido em B. Quer dizer que para todo... Olha, vou usar um bocado de letras que vai parecer confuso, mas a gente escreve. E para todo elemento X que pertence a A, então X também pertence a B. Para todo elemento X que pertence a A, então X vai pertencer a B. Ou seja, se eu tiver um elementozinho aqui, esse elemento pertence a A, mas esse elemento também pertence a B. E o contrário é válido? Não, né? Porque, olha, aqui você consegue encontrar um elemento B que pertence a B e não pertence a A. Ok. Exato, Claudinha. Elas são muito importantes porque eu lembro na primeira vez que eu dei essa disciplina, que eu falei um pouquinho sobre conjuntos, eu entendia isso daqui, né? Mas olha, quando você pode falar, Maninho, eu chamo a atenção só para um detalhe. O semestre passado estava com matemática, não, era álgebra abstrata. Então, o que acontece? Os livros que a gente trabalhou, sabe quando você falou essas nomenclaturas que você utilizou, e sempre a gente tinha preocupação nas aulas de explicar que nomenclaturas são essas. Então, eu chamo a atenção porque muitos livros, principalmente esses mais recentes que estão... As pessoas não têm a preocupação mais de explicar as nomenclaturas. Então, por exemplo, os símbolos eles vão estar lá e o leitor que precisa fazer uma pesquisa avançada para saber que nomenclaturas são essas. Então, na disciplina do semestre passado, eu fiz ao final da disciplina, eu fiz uma pesquisa. Só uma pesquisa a título de conhecimento, quiçá na frente se torne um artigo, né? Já comecei a dar umas trabalhadas. Mas eu fiz uma pesquisa a respeito da questão da oralidade e a escrita, voltada para essas disciplinas de cálculo. É um negócio bem louco, né? Então, assim, porque eu observei que nos slides das aulas, assim como a gente sempre tem preparado, a gente sempre tem essa preocupação de colocar as nomenclaturas e explica que nomenclaturas são essas. E eu observei que os livros que a gente adotou na disciplina, os alunos meus que liam, aí vinham para a aula e diziam, professor, não sei nem para onde vai aquilo. Aí quando chegava na aula, que eu explicava a nomenclatura lá, era isso que aquilo significava. Então, assim, quando a gente puxa a questão da nomenclatura, ela é muito importante. Tanto para a gente utilizar, por exemplo, você vai para uma banca de um concurso, isso é uma questão subjetiva, você empregar essas nomenclaturas, né? Para que a banca saiba que você compreende, entende cada uma delas. E principalmente nessa questão de quando a gente estiver lendo livros,
de nossas áreas, entender quando ele representa um para tudo, quando ele representa um contido, um contém, certo? Então, assim, a gente vai ver diversas nomenclaturas nessa disciplina. E é muito importante que a gente ter esse conhecimento, né, para que a gente consiga ler. E outra ideia que eu digo é quando a gente pegar esses livros que tem essas nomenclaturas que a gente não compreenda, que a gente volte, procure uma fonte que diga o que é ela. Porque eu sofri muito esse semestre passado nas aulas, era tanto que, Rony, toda aula eu tinha que pegar o primeiro slide e explicar todas as nomenclaturas daquela unidade, o que ficava cada um. Porque senão a aula não fluía, né? Muitas das vezes algo simples, um conjunto dentro do outro, que o aluno utilizava as nomenclaturas e ficava meio que, se não compreender, é uma coisa simples, mas se passar por cima, não vai compreender, né? Então, eu achei muito interessante como foi abordado essas nomenclaturas e como está sendo exposto, né? Isso é muito bacana durante as aulas, né? Eu lembro, porque assim, dependendo do livro, você nem entende o que ele está querendo dizer, né? Isso. Tem do Elon, que eu faço Foi mesmo em cima do livro. Ele tem um negócio chamado família, que uma anotação era tão esquisita, não estou achando aqui não, mas era uma anotação tão esquisita. Aí eu fico, meu Deus, por que essas pessoas gostam de usar essas coisas complicadas? Olha, primeiro, como o Claudinho disse, em muitos concursos, em muitas seleções, vão ter já essas notações e você vai ter que saber, né? E a segunda coisa é para poupar tempo, porque imagina o seguinte, lá em cálculo tem uma definição de limites que diz assim, olha, o limite existe, o limite de uma função quando x tende a A é igual a L se para todo epsilon maior do que zero existe um delta maior do que zero, tal que dado um intervalo x menos x0 menor do que delta maior do que zero, implicar obrigatoriamente que f de x menos L é menor do que y. Aí você olha assim e diz, meu Deus, isso é grego. Não estou entendendo nada. Né? Porque, tipo, aí não tem nenhuma palavra, tem hieroglifos praticamente, né? Mas quando você vai abrir, se você olha uma por uma, o que isso aqui está dizendo? Qualquer que seja o epsilon escolhido, olha, para todo epsilon escolhido, tal que esse epsilon seja maior do que zero, a esse símbolo existe um delta maior do que zero, então quer dizer que tanto epsilon quanto delta são números, tal que, aí aqui você tem um intervalo, porque essa notação aqui implica dizer que o x ele é menor do que x0 mais delta, e no caso é menor do que x0 mais delta e x0 menos delta, então está dizendo que o x está dentro de um intervalo, né? Então ele está dentro desse intervalo aqui, x0 menos delta, x0 mais delta. Então, quer dizer que o x ele pode assumir qualquer valor dentro desse intervalo. Isso vai implicar que minha função esteja dentro desse outro intervalo aí, né? Então, aí alguém pode dizer, por que esse zero? Que indica que o x não pode ser igual a x0, né? Então, essas notações, é importante que você entenda a natureza dela, o significado dela, porque elas querem dizer alguma coisa para não ficar ambíguo, né? É do mesmo jeito. Nas ciências humanas, existem conceitos que são bem fechados. Eu estou trazendo um exemplo que aparentemente é bem distante. Então, por exemplo, o que eu estou lembrando agora, historiografia. Historiografia tem um conceito bem fechado, que é história, grafia, história escrita, né? Eu lembro que uma vez eu estava apresentando um trabalho e eu usei esse termo como se fosse a história registrada. Aí um professor disse, cuidado no termo, porque a gente está falando de historiografia e história escrita.
né? História registrada, ela pode ser registrada através de forma oral, pode ser uma história oral, né? Não obrigatoriamente a geografia. Então, assim como em outras áreas, aqui na matemática a gente tem termos fechados também, né? E tem um significado importante. Nesse caso, olha, para todo, ou seja, qualquer elemento X que pertencer a A, implica dizer que o X também pertence a B, né? Então, isso aqui é uma frase. Ok, então deixa eu dar um exemplo de subconjunto. O Brasil é um conjunto, pode ser entendido como um conjunto de entes federativos, né? Ou é um conjunto de estados, certo? E cada estado é um conjunto de, por exemplo, municípios. Aqui no Brasil, né? O Brasil é um conjunto de estados e o estado é um conjunto de municípios. A gente, no meu caso, eu acho que o Claudinho também está por aqui, eu estou por aqui, nessa região de Mossoró. Vocês são só para interagir um pouquinho? Sim, sim. E tu é de Mossoró também? Ou é de Grossos? Não. E a Aline? Areia Branca aí, bem pertinho, ali na pontinha. Areia Branca. Sentiu? Areia Branca é aqui, né? É. Ou é... Eu atualmente sou daqui também, Mossoró, mas o meu setor, de onde eu venho, é aqui no meio, Roninho, aqui, lá, Caicó, Jardim de Seridó. Ah, tu é de onde, Claudinho? Natural? Seridó. Jardim de Seridó? Sim. Bacana. Eu sou de uma cidadezinha, deixa eu mostrar. Meus pais são, né? Dessa cidade aqui, Antônio Martins. Vixe, Aí o pessoal diz assim, não tem muita serra? Não, lá é um buraco. Martins é a serra ao lado, né? Então, se você tem uma serra, então você tem a parte de baixo, a cidade aí você tem a parte de baixo, né? Enfim, você percebe que o estado é um conjunto de cidades. Então, a gente pode dizer que não é errado dizer que o RN está contido no Brasil, né? Ou, em outra notação, o BR contém o Rio Grande do Norte. É uma notação que você pode dizer, né? Matemática é descrita dessa maneira. Essa relação de inclusão, logicamente, ela pode acontecer ou não. Existem algumas situações em que o conjunto ele não está contido em outro. Deixa eu mostrar aqui. Aí, quando isso acontece, quando ele está contido, a gente usa esse símbolo, e quando não está contido, usa esse outro. Então, por exemplo, esse conjunto 1, 2, 3, ele está contido num conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Aquela definição, para todo elemento X que pertence a A, implica dizer que X também pertence a B. Né? Essa é a relação de inclusão. A está contido em B. É equivalente a isso daqui, olha, essa definição. Então, olha, todo elemento de A também é elemento de B. Então, esse conjunto está contido nesse conjunto maior. Ou 1, 2 e 0, ele não está contido nesse outro conjunto, por quê? Porque pela propriedade, todo elemento deveria estar contido em B. Aí aqui, olha, esse 0, ele não está contido em B, né? Então, se existe um único elemento diferente, então o conjunto não pode dizer que existe uma inclusão aí. Alguém pode dizer assim, mas, professor, 0 é neutro. Não importa.
certo? Um zero faz muita diferença. Imagina se seu salário tivesse um zero a mais, seria a coisa melhor do mundo, né? Então, a gente diz o seguinte, que dois conjuntos eles vão ser iguais quando possuem exatamente a mesma quantidade de elementos. Na realidade, essa é uma das possibilidades. Formalmente, que eu não vou abrir muito, mas a gente diz assim, olha, que A é igual a B se e somente se A está contido em B e B está contido em A. O que significa isso? Que significa que todo elemento de A também é de B e todo elemento de B também é de A, né? Então, dados os dois conjuntos A e B são desiguais quando possuem exatamente o mesmo elemento. Então, essa daqui é uma das maneiras de a gente escrever isso. Por exemplo, olha, esses dois conjuntos, eles têm os mesmos elementos. Aqui você tem, olha, o conjunto A. O zero, aqui tem o zero. Aqui tem o 1, aqui tem o 1 também. Aqui tem o 2, aqui tem o 2. Aqui tem o 3, aqui tem o 3. Aqui tem o 4 e aqui tem o 4. Ah, professor, mas a ordem está diferente. Não importa. O importante é que eles tenham exatamente os mesmos elementos. Aí, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. E esses dois conjuntos, eles são iguais? Se tem um conjunto A formado por 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, e o conjunto B formado por 1, 2, 3, 4. Esses conjuntos são iguais? Eu acho que sim, só que eles estão misturados. Porque tem os mesmos números, se eu não estiver enxergando errado aqui. Não, você está vendo certo mesmo. E aí, Almir, você concorda com a Aline? Olha, a gente diz... Ah, muito bom. Quando acontece isso, que assim, imagine que você está fazendo uma chamada numa turma de aula, numa turma sua. Aí, houve um erro na hora de digitar e aparece o nome de um aluno mais de uma vez. Isso não quer dizer que exista, sei lá, dois gêmeos ou exista dois daquele aluno. Não, não obrigatoriamente, né? Então, o fato de repetir o nome não quer dizer que tem um elemento diferente. É só uma redundância que a gente geralmente não usa, né? Mas se isso acontecer, a gente desconsidera assim, a gente só considera apenas uma vez. Se eu for contar a quantidade de elementos, eu não vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não. Eu conto os elementos que não são repetidos, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, e aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Como vocês podem perceber, o A está contido em B e o B está contido em A também. Aí a gente possui alguns conjuntos especiais. Entre esses conjuntos especiais, existe um conjunto chamado de vazio, que é bacana, dá muito paradoxo, mas a gente não vai entrar nessas questões porque não tem tempo, mas é muito bonitinho isso. Então, o conjunto vazio corresponde a um tipo particular de conjunto, né? E já que, pela definição, ou pelo próprio nome, sugere dizer que ele não tem um elemento, né? E esse conjunto, ele indica quando uma situação é impossível de ocorrer, ou quando existe uma inconsistência lógica. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu quero, por exemplo, se eu fosse dizer assim, o conjunto A é formado pelos elementos X, que pertencem aos naturais, tal que X é maior do que 1 e X é menor do que 1. Ok. Existe um número que é maior e menor do que 1 simultaneamente? Não, né? Então, esse conjunto é um conjunto vazio. Uma das maneiras de indicar é dessa maneira aqui. Você coloca as chaves, não coloca nada dentro. Um outro exemplo, né, de um conjunto vazio.
x que pertence aos naturais, tal que 2x é igual a 1. E você olha assim, opa, não existe nenhum número natural x que, quando multiplicado por 2, resulta em 1. Professor, mas e um meio? Não seria essa situação, não? Não, porque o meio não é natural, tá bom? Então, a gente diz que esse conjunto é vazio. E uma outra forma de indicá-lo é através desse elemento aqui, né? Uma bolinha com uma setinha. Então, são duas notações para conjunto vazio. Aí, é importante dizer também que esse conjunto aqui, ele não vai ser vazio. Ele tem alguma coisa, né? Inclusive, em teoria uma construção de números naturais a partir de conjunto considera que isso aqui seria 1, né? Então, não é vazio. Ok. Um outro conjunto... pronto, aí tem a anotação que eu tinha falado, né? Um outro conjunto é um conjunto unitário. Como o nome sugere, é um conjunto que possui apenas um elemento, né? Todo conjunto possui apenas um elemento. Considera o conjunto A do x que pertence aos naturais, tal que x, ou melhor, 2x igual a 2. Perfeito. Que satisfaça essa condição x sendo natural, só existe um número, né? Só existe um número x igual a 1. Então, esse conjunto ele é composto apenas por um elemento. Deixa eu fazer uma provocação filosófica sobre a vocês. Qual é a diferença do conjunto unitário 1 e do 1 propriamente dito? Qual é a diferença? Isso é uma questão mais filosófica. Qual é a diferença do conjunto unitário 1 para o número 1? É a mesma coisa? O conjunto unitário é a mesma coisa do conjunto do número 1? Eu não sei, mas eu acho que não. Não sei. E aí, amigo? Saiu aqui. E aí, Claudinho? Você acha o quê? É uma questão legal. É bem legal, né? É bem filosófico. Porque quando eu vejo um conjunto entre... Você colocou aí a própria definição de conjunto, então ele está dizendo que tem... Agora eu faço igual a aquele pessoal que diz a palavra coisa. A palavra coisa é muito boa hoje em dia. Você utiliza ela... Sempre que falta algum pensamento, você usa a palavra coisa. Então, quando eu vejo lá o 1, ele está dizendo que tem uma coisa ali dentro, né? Pode ser... qualquer tipo de elemento, tem uma coisa ali dentro, né? Especificamente, nesse nosso caso aí, tem uma coisa ali que é o número 1. Então, na minha concepção, agora eu faço igual a Aline, ao mesmo tempo que eu acho que é a mesma coisa, né? Aí a gente fica imaginando, mas aquele 1 ali dentro, ele está dizendo que tem uma coisa ali. Não necessariamente vai ser o número 1, tem uma coisa. Mas bom, eu gostei da filosofia da questão, viu? Olha, uma analogia interessante que eu vi é o seguinte: imagine que o conjunto é um tipo de baú, né? Aí aqui você tem um objeto, nesse caso, esse objeto seria o 1. Imagine que isso aqui está dentro, né? O 1 está dentro desse objeto, desse invólucro. E aqui você tem um 1 também, né? Então, existe uma natureza diferente da caixa com o objeto e do objeto em si. Existe uma diferença, né?
Então, algumas pessoas defendem que é a mesma coisa, mas né, no livro de Teoria Ingênua ele diz que não, são coisas diferentes, e ele usa essa analogia do invólucro com o objeto e do objeto em si, são coisas diferentes. Né? Boa. Então, aí tem um outro conjunto muito importante que é chamado conjunto universo. E o que seria esse conjunto universo? É o conjunto que contém todo, que a gente supõe que contém todos os outros elementos, né? Um exemplo disso, inclusive, é porque ele é importante. Quando eu vou descrever um conjunto, que foi o que eu fiz aqui atrás, deixa eu voltar um pouquinho. Não, eu fiz em algum momento aqui. A primeira coisa que eu faço quando eu vou descrever um conjunto é dizer a natureza dele, né? Dizer a quem ele pertence, a quem ele quem é o conjunto universo dele. Vou lembrar aqui um exemplo que eu citei antes, né? O conjunto A é o conjunto do X que pertence aos naturais, tá ok? Aí X é menor do que 1000, por exemplo, e maior ou igual que 1. Pronto. Aqui o conjunto universo, o conjunto maior, é o conjunto dos números naturais, né? Que ele pega todos os naturais, né? E a propriedade que é esse pedaço aqui, ele delimita, né? Para não ter nenhuma ambiguidade. Ok. Então, são as três coisas importantes. E tem um conjunto, inclusive, deixa eu só ajeitar, porque está com um probleminha de interpretação no PowerPoint. Deixa eu só ajeitar aqui. Barra in. Barra in. Aí ele entendeu que era uma fração. Deixa eu ver. Eu acho que tá no eu acho que tá no equation nenhum, o seu. Oi? Pela fonte que eu estou vendo, é porque não tá no equation. Ah, agora foi. Agora foi. Pronto, agora foi. Tem um conjunto muito interessante que é chamado de conjunto das partes. Esse conjunto, inclusive, serve para fazer umas brincadeiras meia louca, meia pesada com os números naturais, ou inteiro, enfim. Conjunto das partes. O que seria isso? O conjunto das partes é todos os subconjuntos, né? Você tem um conjunto maior, que é o conjunto das partes, e ela é composto por todos os subconjuntos do conjunto A, né? Então, aqui, o conjunto das partes, se o conjunto A for 0 e 1. Então, uma das possibilidades é ter o conjunto vazio, uma das possibilidades é ter o conjunto zero, o conjunto unitário zero, uma das possibilidades é ter o conjunto 1, e a última possibilidade é ter o conjunto 0 e 1. Percebam que, olha, quando eu tenho dois elementos aqui, de possibilidades de elementos de subconjuntos, né? Eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Se eu tenho 3 aqui, olha quantos subconjuntos eu posso formar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Que é 2 elevado a 3. Olha que legal, aqui tem 3 elementos, 2 elevado a 3, que é igual a 8, né? E se eu tivesse 4, quanto seria? Quantas possibilidades? Teria 8. 8 não, seria 2 elevado a 4, que seria 16. Então, aí surge um probleminha de contagem, né? Que inclusive a gente pode conversar na próxima aula sobre isso. Propriedades importantes. O vazio sempre pertence ao conjunto das partes, né? O A vai pertencer ao conjunto das partes de A. Como assim, professor? Se você tiver um conjunto 1, 2 e 3,
um dos subconjuntos desse conjunto é ele mesmo. Não sei se vocês pagaram álgebra linear, mas a gente comenta isso, né? O conjunto é subconjunto dele mesmo. Inclusive, por aqui mesmo, a gente pode pensar nisso. Por quê? Porque, por definição, um determinado conjunto é subconjunto de outro se ele estiver contido em outro. Então, se eu digo assim, A é igual a A. Então, A está contido em A, né? Porque se A é igual a B, a gente já viu atrás que A está contido em B e B está contido em A, né? Então, se A é igual a ele mesmo, A está contido nele mesmo. A é um subconjunto dele mesmo, né? E aí, aqui foi a propriedade que a gente disse, né? Se A possui n elementos, as partes de A possuem 2 elevado a n elementos. Perfeito. Aí, a gente está pertinho de terminar, tá bom? Na realidade, está pertinho de terminar a parte de conjuntos, mas tem uma parte que, na minha opinião, seria a mais legal. Eu não sei se a gente vai ter tempo para isso. A parte numérica, mas se não der tempo, eu deixo um vídeo disponível para atividade assíncrona. Que é o seguinte: a gente pode escrever um conjunto por notação, né? Ou seja, eu posso descrever, sei lá, seja um conjunto A, seja um conjunto B. Eu posso, aí, nesse caso aqui, eu posso indicar uma propriedade, ou seja, conjunto A é. Então, seria uma outra possibilidade, por propriedade, né? O conjunto A é formado por X, que pertence a um conjunto universo, tal que X tem propriedade P. Essa é uma maneira de descrever um conjunto. Se vocês perceberem, muitas vezes lá em matemática, em cálculo, em outras disciplinas, tem conta, os professores usam essa notação aqui, né, para descrever o conjunto. Conjunto domínio, quem é o domínio, por exemplo, do logaritmo, ou da função ln de x, né? O domínio da função vai ser o x que pertence aos reais, então você indica a quem, qual seria o conjunto universo dele, e depois disponibiliza a propriedade, que x é maior do que zero, né? Então, é uma maneira de fazer isso, através da propriedade da notação. Uma outra forma é através da descrição, você descrever cada um dos elementos, né? O conjunto A é composto pelo elemento A1, A2, AN, aí você indica todos os elementos que pertencem a A. Lembrando que existem conjuntos infinitos. Existem conjuntos que você não vai ter uma quantidade, vai ter uma quantidade infinita, né? Aí como é que você descreve? Aqui, ó, por exemplo, eu quero descrever um conjunto A formado dessa maneira. Um meio, um quarto, um oitavo, vai decaindo. Então, uma possibilidade de descrever um conjunto dessa natureza seria assim. Deixa eu fazer uma provocação para vocês. Qual seria o próximo elemento daqui? É uma provocação. E aí, Aline? Tô pensando, gente. Olha, meu Deus. Não pressa não se preocupe. Eu gosto muito dessa questão, Rony. Eu não sei se você lembra. Eu faço aí um conjunto 6, só para eu dizer, de um concurso, que foi muito engraçado essa questão. Sim.
que é 2, 12, 16, 17, 18. Aí perguntava o próximo número. 2, repita aí. Você é quanto? 2. 12. Sim. 16, 17, 18. Pronto, aí o próximo número. Pronto. Quem fez essa provocação a mim pela primeira vez foi o Ledo. Você já ouviu falar do Ledo? Lá do Papman. Ele é um professor que sempre dá cursos no Papman, né? Ele é bem debochado, bem irreverente. Aí ele diz assim: questões como essa são perigosas. Tipo, determine o próximo termo da sequência. Se tiver só isso, esse próximo termo, ali, não se sinta mal por isso. Pode ser qualquer coisa. Isso aqui poderia ser 1000, por exemplo. Provavelmente existiria uma função que você teria o próximo termo sendo qualquer coisa. Então, muitas vezes a gente faz uma sequência, o próximo termo. Por vontade, a gente pode imaginar que o próximo termo vai ser 1 sobre 16. Se ele está seguindo uma progressão aí, né? Ele sempre está dividindo por 2. Mas essa informação eu não tinha dito a você. O termo seguinte sempre é metade do termo anterior. Se eu tivesse dito, tudo bem. Mas eu só perguntar a você, qual vai ser o próximo? Pode ser qualquer um, né? Então, do mesmo jeito. Aí teve um aluno que trouxe até um exemplo, um aluno do nono ano, que deu um exemplo que era 1, 2, 3, 4, aí ele botou o número 17, sei lá. E ele mostrou que tinha uma sequência que satisfazia esse negócio, né? Ou um caso... Enfim, pode surgir coisas bem esquisitas, né? Inclusive essa letra C. Pode falar qual é aí. Quando a gente estava analisando, geralmente é nesses concursos de Polícia Federal que pega essa parte de sequência. Aí quando cai uma questão que envolve sequência, você já começa a bolar assim, pensar no negócio mais louco possível. Agora eu faço igual a Maninho. Aquela definição e aquela, como se diz, aquela função que vai dar um resultado mais estarrecedor possível, né? Que você pensa. Aí caiu essa letra C, né? Aí 2, 12, 16, 17, 18. Aí a gente buscou para um lado, para o outro, e eu não conseguia puxar uma função. Aí, se a gente for analisar os números, olha, 2, 12, 16, 17, 18. Não tinha nada a ver com função. Era porque os números começam com a letra D. Então, o próximo número da sequência seria 200, que é o próximo número que vai iniciar com a letra D. Então, assim, é muito interessante essas questões de sequências por causa dessa informação, né? Pode ser qualquer coisa ali. Então, alguém imaginou uma função totalmente louca que deu isso aí. E nessa questão em particular, o cara iniciou que eram as palavras com letra D, iniciava com a letra D. Então, o próximo número da sequência era 200, né? Então, assim, é muito legal esse tipo de sequência por causa disso, né? A gente pega uma questão de sequência, já imagina o quê? Eu vou pensar que é uma PA, vou pensar que é uma PG, vou pensar que é uma potência, alguma coisa desse tipo. Né? Bonitinho, né? Isso. Mas eu achei bem legal essa questão dessas sequências, né? Como eles abordam. Perfeito, Claudio. Eu já tinha ouvido falar dessa história, eu não estava lembrando, mas é verdade. Né? Não, bom que as alternativas eram 20, 30, era algo assim, e a alternativa D, 200. Aí a galera, não, pode ser 200 não, tá os números mais... Legal, legal. Então, operações entre conjuntos. Olha, existem algumas operações clássicas
que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de abri-las, mas é importante que vocês conheçam, que é a operação de união. Por definição, né, você diz assim, que os elementos que pertencem a dois conjuntos, ou seja, pertencem A e B, né? Quando você faz essa união, você tem como resultado os conjuntos X que pertence a A ou pertence a B. Vocês lembram daquele que a gente já estudou lá em lógica, esse ou um, ou outro, ou os dois, né? Então, começam a surgir similaridades com o que a gente já estudou em lógica, certo? E esse ou, ele não está aí por, de qualquer forma, né? Ele não está aí por coincidência. Aí, olha, a união, ela existe, ela tem algumas propriedades. Dentro dessas propriedades, você tem a possibilidade, a união B é igual a B união A, ou seja, ele é comutativo, ou a união A vai ser igual ao próprio A, ou a união com o vazio é igual ao próprio A, né? E existem outras, tá certo? A gente não vai ter tempo de explanar, mas olha, cada uma dessas propriedades podem ser demonstradas, inclusive demonstradas com tabela verdade de lógica. Inclusive, daqui a pouco eu vou trazer uma situação para vocês verem. Ok. Um outro conjunto é a interseção, né? O que seria a interseção? Seria os elementos que pertencem aos dois ou mais conjuntos simultaneamente, né? Então, aqui, deixa eu só ajeitar. Não, aqui. Teve coisinha que, quando eu passei por esse slide, ele não entendeu. Essa daqui é a notação de interseção. E olha que legal, surge um outro elemento que vocês já estão familiarizados. Lá na lógica, né? Olha, esse I pertence a um e pertence ao outro. Vamos fazer um paralelo aí. E se não pertencer a um dos dois? Né? Então, vai ser uma proposição falsa. Ele tem que pertencer a um e, né? Tem que ser verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro aqui, verdadeiro aqui. E se faltar em um dos dois, então automaticamente ele não está na interseção. E tem um outro conjunto que é a diferença, ou seja, é um conjunto que pertence a um e não pertence a outro, tá bom? Seria em analogia, seria o verdadeiro e o falso, né? Então, essas propriedades, como eu já tinha dito, a de inclusão, você pode ter A unido com B, obrigatoriamente é B unido com A, ela é comutativa. Você pode fazer A unido com A sendo igual ao próprio A, tem a possibilidade de A unido com o vazio é igual ao próprio A. Existem outras aqui, mas por tempo essas são suficientes. De interseção, o que você pode dizer? Você pode dizer que B intersecção com, na realidade, A intersecção com B é igual a B intersecção com A, ou seja, existe uma propriedade comutativa, B intersecção com A. É válida também isso daqui de A intersecção com A é igual ao próprio A, mas aqui, olha, a intersecção com vazio vai ser o próprio vazio, tá bom? Deixa eu ver aqui. Essas são as principais, a gente tem outras, eu posso, inclusive, pronto, aqui, ó, tem algumas outras interessantes.
que A união com A intersecção B é igual ao próprio A intersecção com A união B é igual ao próprio A união com a intersecção de B com C é a união com B, intersecção B com C, e tem essa última aqui. Todas elas são demonstráveis, inclusive a demonstração da primeira, olha, você tem aqui, e é usado lógica, né? P de x é uma proposição, ou aí, olha, ela é realizada, e você pode construir uma tabela verdade disso daí, né? Isso aqui está dizendo que P ou P e Q implica P. Pronto. Tem a mesma coisa que P. Vamos ver se isso é verdade. Né? Pela tabela verdade, só tem P e Q. P, Q. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí você tem P e Q. Estou usando os parênteses primeiro, né? Então, P e Q. Verdadeiro, falso, falso e falso. Agora, P ou P e Q. Vai ser quem? P ou P e Q. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Aí você vê que o que surgiu coincidia exatamente com P, né? Então, não é usual, definitivamente não é usual demonstrar dessa maneira, mas uma possibilidade de demonstrar essas propriedades é através de tabela verdade. Aí, olha, você tem o diagrama de Venn para justificar alguns fatos, entre eles o seguinte: a união entre dois conjuntos vai ser quem? Vai ser representada por qualquer elemento do conjunto. Então, a gente indica dessa maneira. Mas existe a possibilidade de você também ter a interseção dos conjuntos. E vai ser quem? Vai ser descrito por essa parte amarela, né? Ou seja, essa região aqui, né? Uma segunda possibilidade. A interseção seria essa região amarela. Você tem também a diferença A menos B, vai ser só a parte A tirada da parte B, olha. Ou seja, vai ser só essa o minguante, vamos dizer assim, né? Esse pedaço. E o B menos A vai ser só esse outro pedacinho de B que não tem nenhum elemento A. Então, pictograficamente a gente pode enxergar dessa maneira. Tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo. Deixa eu só ver a hora. Acho que dá tempo. A inter B. Inter B vai ser quem? Vai ser conjunto formado pelos elementos que tanto tem A quanto tem B. Então, por exemplo, tem o 0 aqui nos dois, então o 0 vai estar na interseção. Tem o 2 nos dois, então o 2 vai estar aqui também. O 5 eu não tenho, né? Eu não tenho em nenhum dos cantos. E o 6 também eu só tenho em um, né? Então morreu Maria Preala, não posso fazer mais nada, não. Isso aqui é composto por dois elementos. E agora, quem vai ser a união, né? B união, a união B. Vai ser os elementos que estão em um e estão em outro. Então, seria quem? Olha, 0, 1, 2, aí, olha, 3, 4, opa, obrigado, Aline. 5, 6, né? E quem vai ser a diferença? É o que estão em A e não estão em B.
Então, olha, o 0 não é um deles, o 1 é um deles. Quem mais? E aí, Aline, quem mais? Porque assim, tem que ser os elementos de A que não tem B. Os elementos de A que não tem elementos de B. Pô, eu não estou escutando. Alguém está falando? Não. Eu acho que é o 1. Né? Só O C? um. Só sobra ele, se a gente retirar os do A. Vamos ver. O 2 tem Aí os o 4, né? E o 3? e o 3. É, e o 3 também. E o 4. E o 4. 4 Só não o 0, o 2, o 5 e o 6, que é o conjunto B, no caso, né? A menos B. Isso. Boa. Só fazendo um parênteses, Maninho, isso que a Aline observou é muito interessante, né? A menos B, B menos A. Duas coisas diferentes, né? Então, os elementos que a Aline estava dizendo já seria B menos A. Muito bom essa observação que ela observou, né? Exatamente. Deixa eu ver. Eu acho que tem um diagrama que ajuda a gente a visualizar melhor, né? Por exemplo, se eu olhar aqui, olha, A menos B, eu tenho essa região aqui. 1, 3, 4. Se eu olhar a interseção, eu tenho essa região. Se eu tenho um B menos A, eu tenho essa outra. Se eu tenho a união, é 1, 3, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, né? 5 e 6. Então, eu recomendo que, se possível, usem o recurso gráfico. Isso ajuda muito a resolver os problemas. Problemas com operações de conjuntos. Olha, a gente não tem muito tempo, mas eu vou deixar essa questão lá no fórum de dúvidas, essas questões, para a gente discutir durante a semana, tá certo? Mas aqui, olha, um curso de licenciatura da computação, 85 programas em C++ e 75 em Java, 17 programas em duas linguagens. Quantos alunos foram pesquisados, sabendo que todos optaram pelo menos uma das duas linguagens, né? Você pode usar esses conceitos aí. Tem um outro exercício de verdadeiro ou falso, mas eu vou deixar para... Oi? Oh, meu Deus, olha aqui quem apareceu. Tudo bem? Gosta de matemática, você? Um ajudante para a aula de hoje. Meu Deus. Valeu, E ele, Claudinho? Qual o nome? Benício. Benício. Oh, seja bem-vindo, bebê. Bem, né? Ele chegou aqui, a porta do escritório estava só escorada, é fatal. Empurra logo. Lindo, lindo. Então, olha, tem aqui alguns exercícios e eu vou deixar para a gente como deixar isso como atividades durante a semana. Mas vamos começar aqui só para finalizar conjuntos numéricos. Antes de começar com conjuntos numéricos, tem uma brincadeira bem legal sobre isso. Imagine que você mora num mundo que só existam números naturais. Tudo bem, dá para fazer muita coisa com os números naturais. Inclusive uma disciplina teoria dos números inteira, né? Dá uma dor de cabeça. Dá muita coisa. Complexo mesmo. Mas você teria problemas ao resolver, por exemplo, essa expressão 2x menos 1 igual a 0. Ou melhor, não, vamos fazer até uma mais simples. Você teria dificuldade de resolver um problema do tipo x mais 2 igual a 0.
Você não conseguiria resolver problemas desse tipo, né? Porque você não, enfim, não existiria solução nesse seu mundo. Aí você precisa criar um novo conjunto que satisfaça, que permita surgir essa propriedade. Então, você cria o conjunto dos números inteiros. Agora você vive num mundo que tem as propriedades dos inteiros, né? Só que daria um problema, porque questões do tipo 2x mais 1 igual a 0 não poderiam ser resolvidas nesse mundo. E é um problema muito simples. Nessa primeira situação, você solucionou, né? O resultado foi x igual a menos 2. Ao criar os números inteiros, você solucionou esse problema. Agora, nessa nova situação, você não tem solução suficiente, porque você teria x igual a menos 1/2, né? Isso daqui não é número inteiro. Então, você precisa criar um novo conjunto, que é chamado de conjunto dos números racionais, que são os números que podem ser escritos como razão de dois números inteiros. Só que quando a gente chega nessa situação, um problema muito simples ainda continua sem solução. Por exemplo, x² menos 2 igual a 0. Por mais simples que seja, no universo em que existam apenas números inteiros, você não vai ter solução, porque a solução ela seria quem? Ela seria x igual a mais ou menos raiz de 2. E raiz de 2, como a gente vai ver, não é número racional. Então, você precisa criar um novo conjunto, vou chamar de I de racionais, né? Que satisfaça essa condição. E criar esse conjunto, você consegue solucionar o problema. Ao juntar, deixa eu ver aqui, ao juntar esses dois conjuntos, você vai ter um conjunto que a gente chama de conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é a união de Q e I. Aí você percebe, pelo menos por essa figura, que a interseção entre Q e I é quem? É vazia, não tem nenhum elemento em comum. Né? Um está numa banda e outro está no outro. Então, mas só uma observação, se você quisesse continuar aqui fazendo isso, você ainda teria um problema que seria difícil de resolver, que é a equação do tipo x² mais 1 igual a 0. Você não conseguiria resolver usando, né, todos os elementos que a gente conseguiu. Então, seria necessário que ainda um último conjunto seria o conjunto de números complexos. Cada conjunto desse, à medida que você vai criando, aumentando o nível, vamos dizer, o degrau, você vai dando novas propriedades, né? Tipo, aqui você permitiu que a propriedade soma e diferença fosse completa, né? Fosse bem definidas. Aqui a propriedade de divisão foi bem definida. Depois a propriedade de radiciação foi bem definida, né? Então você sempre vai ganhando propriedades. Eu não vou entrar mais a fundo, não, senão esquenta a cabeça de vocês. Conjunto dos números naturais. Como o próprio nome sugere, é um conjunto formado apenas por números naturais. Aí tem uma coisa legal. Alguns autores dizem que o zero pertence aos números naturais. Alguns outros dizem que o zero não pertence. E aí, o zero pertence ou não pertence? Depende do que você precisar, tá bom? Eu aqui vou considerar que ele não pertence, mas não vai fazer diferença por enquanto nenhuma. Mas em um momento, se a gente precisar, não tem problema não. Isso vai indicar. Um outro conjunto interessante é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado, vamos dizer assim, pelos inteiros positivos e inteiros negativos, né? E o zero, né, que é o positivo e negativo. Já o conjunto dos números racionais, olha que legal, você percebe que os números naturais você conseguiu descrever todos os elementos. O conjunto dos números inteiros do mesmo jeito, mas o conjunto dos números racionais você não tem uma possibilidade de escrever um a um, né?
Exatamente, Claudinho. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Muitos conjuntos eles vão surgindo a partir da necessidade. As coisas vão ficando mais complexas, né? E vão surgindo. Só existe uma exceção para essa situação, que foi esse safadinho aqui. Esse carinha, ou pelo menos a parte negativa, ela demorou muito para ser aceita, né? Fizeram os naturais, fizeram racionais, fizeram os irracionais. Aí, só por conta das grandes navegações e tal, eles começaram a aceitar amplamente isso. Mas é interessante que matemáticos famosos, clássicos, Newton, não gostava de números negativos. Esse pessoal, muitos matemáticos famosos, eles não gostavam de trabalhar com números negativos. Isso fala muito sobre hoje, né? E você tem um conjunto de números racionais, né? Então, todos os números racionais podem ser escritos tanto quanto fração quanto dízima periódica. Aí que eu tenho um exemplo, né, de números racionais. Inclusive, aqui, eu posso escrever ele como fração, sei lá, 2 sobre 2. Ou posso escrever como dízima periódica, 0,9999. Professor, 0,99 é igual a 1, 0,99999 não é aproximadamente 1, não? Deixa eu mostrar para vocês de uma maneira bem facinha. 1/3 mais 1/3 mais 1/3 dá quanto? Se eu faço a operação de fração, isso daqui dá 3 sobre 3, que é igual a 1. Se eu faço de 0,3333 mais 0,3333 mais 0,3333, o resultado dá 0,9999. Existem formas mais elegantes de demonstrar isso, mas essa é uma maneira que pode ser justificada. Menos 5. Menos 5 pode ter uma forma decimal, fracionária, né, que seria, no caso, menos 10 sobre 2. Existem outras, muitas outras. Você pode pensar, sei lá, menos 4,9999. É uma possibilidade de fração periódica, decimal periódica. 0,5, você pode fazer aqui na fração 1 meio, e aqui 0,49999. E assim segue. E vou deixar o resto para vocês, tá bom? Mas a questão, como é que eu passo do periódico para a fração? Né? Eu sei que dá 5 sobre 9. Uma maneira de fazer isso é o seguinte, chama esse número de x, né? 0,55, definidamente. Multiplica por 10 vezes x, daqui vai dar 5,555, e faz essa diferença, né? 10x menos x dá 9x, e aqui vai dar só 5, né? Então, quer dizer que x é igual a 5 sobre 9. É uma maneira de trazer de um campo para o outro. Esse 0,51 dá para fazer essa mesma analogia. 0,999 eu já dei spoiler a vocês, que é igual a 1. Já os números irracionais, eles são números que podem... que não são periódicos, né? Eles não têm um formato decimal periódico. Isso aqui, olha, é um exemplo de número irracional, porque por mais que surja um padrão, ele não é periódico. Você sabe qual vai ser o próximo número, mas, e assim, sempre está aumentando os zeros, né? Mas ele que não se repete o padrão, está sempre mudando aí. É uma possibilidade. O número clássico é o número π, né? É interessante porque tem gente, qual é o valor de π? Bom, de perguntar isso é a mesma coisa de perguntar qual é o valor de 2. Π é um número, né? Aí sim, você pode dizer, π é aproximadamente 3,1415.926,53, 58 e segue infinitamente. Logicamente, você não vai colocar todas as casas do universo, porque ele não tem fim, não se repete, né? Mas é uma possibilidade. Raiz de 2
Pode falar, Aline. Oi, travou aqui a tela, como é? Opa, deixa eu só ver aqui. Pronto. Aí Vou eu, repetir aí eu saí e voltei, aí perdi umas coisinhas. sem problema. Você viu esse pedacinho aqui que eu disse dos Eu estava irracionais? escutando você falando sobre pi. Aí só a tela que não estava funcionando. Você falando, falando e travada, e travada. Eu pensava que era alguma coisa, mas aí tive que Deixa eu sair para mostrar poder. quem é pi, né? Se você pegar qualquer círculo do universo, isso é muito legal, e dividir, olha, o diâmetro, que é esse comprimento aqui, ou melhor, o diâmetro não, desculpa, a circunferência. Você pega essa circunferência, imagina que você estica ela, né? Você abre esse círculo e pega a circunferência e divide pelo diâmetro. Circunferência pelo diâmetro. O resultado vai ser exatamente π. Inclusive, se você quiser fazer um teste, Aline, pega uma panela da sua casa, uma tampa de panela, bote uma fita métrica, né, meça aí uma fita métrica, anote. Aí depois você pega meça o diâmetro dessa tampa aí divida a circunferência pelo diâmetro. Seu resultado, logicamente, não vai dar 3, 14, 15, 920, não. Mas vai ser uma coisa muito próxima, né? Uma aproximação. Até porque você tem erros de medição quando vai fazer, né? Então, quem é pi? Massa, vou fazer depois. Faz, é muito legal. Eu acho que é uma Né? experiência que todo mundo que está estudando os números tem que fazer. Então, olha, π, ele é um número irracional, então ele não tem uma periodicidade nas casas decimais, seria 3,14, 15, 926, 53, 58, 97, aí eu sucedi até aqui. E segue indefinidamente. Tanto é que existe um site muito legal chamado MyPday. Já ouviu falar, Claudinho? MyPday. Já ouviu falar, Claudinho? Não, Olha que legal. Nesse site, olha, deixa eu entrar mais na questão filosófica aqui. Se o número π ele possui qualquer possibilidade de combinação de números que surgem, ele é chamado de número normal. Né? Os números irracionais que têm essa propriedade são chamados de números normais. Lá existem qualquer combinação que você imaginar. Você já viu a história do macaco digitador? Não. não. Imagine que você coloca numa sala um macaco em frente a um computador. Um macaco imortal. E ele começa a apertar nas teclas loucamente. Vocês concordam comigo que se ele está eternamente lá, em algum momento ele vai digitar o nome Rony, tipo, por coincidência. Mas ele está digitando lá todas as combinações. Entre todas as combinações, existe uma combinação, ele vai botar Rony. Mas ele vai ficar infinitamente lá. Então, em algum momento, ele vai dizer assim, vai estar digitado, Rony nasceu, vai ter essa possibilidade. Aí, continuando, ele vai estar eternamente digitando, então vai estar lá, em algum momento vai ter a frase, Rony nasceu na cidade. E isso você pode ir esticando e chegar a uma conclusão que em algum momento, nas aleatoriedades desse macaco digitador, vai estar toda a minha história. Né? Isso é muito esquisito. Então, o pi, ele funciona quase do mesmo jeito. Ele tem todas as possibilidades que você imaginar. Então, em algum momento, lá nas casas decimais do pi, vai estar minha data de nascimento. Em algum momento, vai estar meu número de CPF. Inclusive, deixa eu mostrar a vocês minha data de nascimento. Esse pi, ele... Eu lembrei, Roninho, disso.
Foi no, eu acho que no Papo mesmo, um cara apresentou isso pra gente. Agora que você falando, eu lembrei. E você coloca, ele diz que linha vai estar, né? Exatamente, olha. Então, olha, minha data de nascimento, eu não sou tão velho quanto pareço, mas olha, aqui, ó, na casa 783.893. Então, olha, se você for olhar que é 13, 14, 15, 900, aí ele roda, roda, roda. Em algum momento tá aqui minha data de nascimento. Ele pode rodar e em algum momento vai encontrar meu número de CPF. Em algum momento vai encontrar meu número de telefone. E todas as possibilidades que você imaginar. Deixa eu mandar para vocês esse link. Eu adoro esse site aqui. É o MyPday. Então, só para finalizar, isso acontece. A raiz de 2 tem uma história, uma anedota pitagórica, que Pitágoras mandou matar o cara, né? Enfim, depois a gente conversa sobre isso, né? E o conjunto dos números reais é formado pela reunião dos conjuntos de números irracionais e números racionais, tá bom? Aqui é um exemplo de algumas casas decimais do número π, né? Que a gente já conversou um pouquinho. É infinito, gente, é infinito e existem todas as possibilidades que você imaginar, né? Não tem como dar um limite nisso, né? E vem uma história bem legal e é assim, existem infinitos maiores do que outros infinitos, igual ao que dizia lá no das estrelas, né? Tem um filme que a menina, em um momento, diz: existem infinitos maiores do que outros infinitos. Matematicamente, será que vai existir? Por exemplo, eu sei que os naturais é infinito e os inteiros é infinito também. Aí vem uma dúvida: quem é maior, os números naturais ou os números inteiros? Deixa eu dar essa resposta logo, porque a gente tem pouco tempo, mas eu vou disponibilizar um vídeo que eu detalho isso daí, bem direitinho, né? Mas olha, por mais contraintuitivo que pareça, o infinito dos naturais é igual ao infinito dos números inteiros, que é igual ao infinito dos números racionais, porque esses conjuntos são ditos enumeráveis. Você consegue contar com os números naturais cada um desses conjuntos. Agora, o conjunto dos números irracionais é não enumerável, né? Então, o infinito dos irracionais é maior do que os infinitos racionais, tá bom? Aí, para ilustrar isso, tem a história do Hotel de Hilbert, que eu vou deixar disponível também, que ele conta um pouquinho dessa história. E aqui tem uma ilustração que nos números reais você, sei lá, um intervalo de 0 até 1, ele é igual a um intervalo de menos infinito até infinito, dá uns paradoxos bem interessantes, você pode fazer uma bijeção entre esses dois conjuntos, né, sem faltar nem sobrar ninguém. Então, eu não vou discutir isso por tempo, eu acho que a cabeça de vocês já deve ter esquentado, né? Afinal, foi 31 slides, mas eu vou deixar uma referência que vocês podem encontrar essas informações, tá bom? Então, essa partezinha final, ela está toda disponível nesse vídeo que eu vou disponibilizar para vocês. Obrigado, Claudinho, obrigado, Aline, pela presença de vocês. Eu acho Obrigada, que é isso. gente. Obrigada a vocês, aula muito boa hoje. Gostei muito. E Obrigado, na próxima aula... Meu marido aqui assistindo comigo. Sim. Todo sábado. Ótima aula, professor. Eu fui aluno de física, se tivesse aula de matemática dessa forma, amigo. Ei, Aline, ele tá aí, ele tá vendo, olha isso aqui, ó, mostrar ele aí, ó. Vixe, Maria. Massa. Pronto, aí só marcando, próxima aula, Claudinho, que
que vai tomar conta, né, Claudinho? Eba! Próximo vou tomar a frente. Ronil vamos inverter os papéis, né, Ronil? E a família é flamenguista, a família de Aline quer botar foguense. Aí eu jogo basquete, então aí eu só torço pro Bulls mesmo e pronto. É uma decepção.